o que você acha, gostaria de ver, de melhorar, de performar melhor na vida, que a gente, olha, graças a Deus a gente tem acesso a um bom network, né, Guto? De pessoas com muito valor para compartilhar aqui com a gente. Muitos. O Renato mais do que eu. O Renato é extremamente sociável. Na época Aprendi. Não era tanto. Às vezes, quando eu brinco por aqui, que as pessoas não acreditam o quanto eu era tímido assim, o quanto eu ainda sou tímido, tá? Na verdade, eu acho que eu consigo vou usar a palavra habilidade, que é o que eu acredito que seja, essa habilidade de falar, de lidar com o outro. Eu sempre, eu não sei se eu te contei essa história já, Guto, eu falo que bem jovem ainda, na época, ainda lá fui ler um trecho antes da humilha, é isso? Não me lembro mais, assim, na missa. Não, Renato, você lê bem, você tem que ler. E, bom, eu sempre gostei de ler, né? Mas falar em público era sempre um desafio para mim. E como diz um amigo que eu tenho, que trabalha com vendas também, para quem tem muita timidez, 3 pessoas na plateia é um show de rock, né? É um espetáculo. É muita gente. Imagina, por exemplo, uma igreja lotada de pessoas para ler o que eu tinha para falar. E eu, com o que eu tinha ali para leitura no pedestal, né? Púlpito, não lembro agora o nome, e uns vasos assim de planta ao lado, assim, eu nervoso, sacudindo a perna, balançava a perna, sabe? Quando eu vi, eu chutei o vaso e o vaso quebrou. Aquela velha história, né, de ir para a rua sem a calça, sabe? Ih, cadê minha roupa? Mas no meu caso, eu chutei um vaso de planta. Deu muito nervoso, terminei a leitura, é verdade, concluí pelo menos, mas também depois eu percebi que assim, um trabalho, treinamento, ganhando habilidade, aprendendo com pessoas mais experientes, aprendendo a vender, hoje eu acho que eu consigo dialogar com qualquer pessoa em qualquer momento, mas sem tirar a parte do que eu sou tímido. A timidez é minha, ainda é uma parte da minha personalidade. Mas eu aprendi que eu poderia construir essa habilidade de falar, de argumentar, de persuadir, de convencer e de conversar com qualquer pessoa, mesmo sem conhecer. Claro, tem vários aspectos, né? Um deles é ter bem claro o porquê eu faço isso, aonde eu quero chegar, qual é a minha motivação para fazer aquilo. E, claro, a partir daí tem todas as partes técnicas do que é vender, do que é negociar para aprender a fazer isso. Renato, você falou, eu me lembrei de 3 coisas. A primeira delas foi que o Flávio Augusto, ele fala que na equipe de vendas dele tem até pessoas tímidas, que tem muito a ver com processos, mais do que ter tímido ou não. Se a pessoa segue um roteirozinho, ela consegue vender. Eu acho isso interessante. Mas é aquilo, qualquer empresário hoje precisa entender ou ter experimentado todas as áreas, ou pelo menos ter grana para terceirizar. Ele não precisa fazer tudo, mas ele tem que ter capital. Se não tem capital, se não é o seu caso, você precisa pelo menos ter um exercício ali, né? Igual aquilo, olha, se você não se exercitar, se você não comer bem, você vai ficar ruim em algum momento. Então é necessário para quem é empresário. E naquele livro, O Pai Rico, Pai Pobre, vou até deixar na descrição aqui para vocês o livro, muito bom. O autor, ele disse que ele não sabia vender, ele precisava exercitar aquilo. O que ele fez? Ele foi para uma fábrica, para uma loja, para um comércio de vender colchões. E ele foi criar uma nova habilidade, ele foi exercitar uma coisa que não estava atrofiado, que nem existia nele. E ele ficou muito bom naquilo. E ele não precisava, ele tinha dinheiro, ele foi só pelo exercício. Então tudo é aprendível, como dizem, né? E assim, se vocês pegarem os primeiros vídeos do nosso canal e ver a forma com que a gente conversava, postura, vocês vão ver muita diferença. Uma das coisas que eu sou muito grato, teve uma ferramenta que me contratou por eu saber muito de BPO financeiro para fazer algumas implantações. Só que nessas implantações, eu tinha que fazer um mapeamento, eu tinha que conversar com o empresário, eu tinha que entender a situação daquele empresário e eu tinha que falar para aquele empresário qual que seria a melhor forma dele aplicar aquela ferramenta.
era maravilhoso, porque era um exercício prático diário, assim, era uma dinâmica que, com o tempo, você ia percebendo, você ia conseguindo sentir a expressão do outro, o pensamento, as ideias. Às vezes a pessoa não queria muita conversa, queria uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais resolutiva ali naquele momento. Então, assim, acho que o grande segredo é aproveita, na internet tem muita coisa gratuita que você possa aprender. E se você não quiser, existem várias ferramentas hoje que não vão te dar um emprego, mas vão te dar ali um trabalho, que trabalho não falta, emprego falta. Você acabou de assistir um corte do projeto Profissão Mundo e um Café, em que eu tenho a chance de compartilhar um pouquinho do meu propósito com meu amigo Guto César, de ser uma pessoa melhor e mais útil para a sociedade. Espero que você tenha gostado do corte. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade, em que você pode ter acesso a um pouquinho das minhas visões, do meu amigo Guto e de mais outros profissionais incríveis que podem impactar positivamente a sua vida, no primeiro link da descrição, vou deixar aqui com uma condição muito especial para você, ouvinte do projeto, fazer parte da nossa comunidade.